Olá, bom dia, que a paz do Senhor esteja no nosso coração. Estou passando aqui para deixar um salmo que tocou no meu coração, o Salmo 30, e eu senti de compartilhar com vocês, tá? Que fala sobre ações de graças pela libertação da morte. Conta-se sobre Davi, né? Esse menino que era um pastor e se tornou rei. Mas diante dessa conquista dele, ele passou por muitos desafios, né? Davi foi um guerreiro espiritualmente, fisicamente, porque ele precisou ter toda uma estrutura antes de sentar na cadeira do rei. E quando ele sentou, ele mais errou do que acertou. Mas Davi reconhecia que tudo que ele fazia, todos os erros que ele cometia, ele pedia perdão ao Senhor. E ele reconhecia que o único que podia livrar, guardar e proteger ele era Deus. E ele trouxe esse salmo aqui, capítulo 30, que diz assim: Eu exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro, e tu me sarastes. Como é lindo ver Davi exaltando a Deus pela proteção que o Senhor dava a ele. Davi era muito perseguido por inimigos. Muitos tentaram contra a vida de Davi, até mesmo seu filho. Ele foi perseguido também pelo seu filho. Davi era um homem que tinha muitos inimigos, porque Davi tinha uma promessa muito grande na vida dele. Deus tinha e tem promessas grandes para nós. Quando nós vemos os inimigos se levantar contra nossas vidas, o famoso, tá dando tudo errado, é porque a promessa que Deus tem para nós, quando entregamos a nossa vida a Ele, é muito grande. E como existe Deus lutando para a gente alcançar nosso objetivo, a nossa promessa, existe o inimigo também que luta para nós não podermos alcançar a promessa de Deus. E era assim contra a vida de Davi. O mal sabia, o rei temente a Deus que ele seria. E aí a todo tempo o inimigo queria tirar a vida dele. Mas pela infinita misericórdia de Deus, ele aqui no capítulo 30, do verso 1 diz: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ele aqui está agradecendo ao Senhor, porque o Senhor não permitia o inimigo tocar na vida de Davi. E ali ele seguiu, e ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia dos seus erros e reconhecia que só existia Deus. E mais para frente, aqui diz que, no verso 5, porque não passo de um monte. A luta, que possamos ter o coração assim, alegre, diante dos problemas, não parar. Pelo contrário, louvar e agradecer, porque o que Deus tem para nossas vidas não é pequeno. Quando confiamos e entregamos a nossa vida a Deus, não espera nada pequeno, porque o nosso Deus é muito grande. Tenha um coração grato. Agradeça a Deus até nas dificuldades, porque um coração que não murmura, Deus se alegra. E que nós sejamos hoje, nessa manhã, gratos ao Senhor, e que possamos salmodiar, que possamos nos alegrar, glorificar o nome de Deus, não só hoje, mas para todo sempre, ou seja, até que deixemos de respirar e Jesus volte, até vivermos nessa terra. Enquanto
enquanto houver fôlego de vida em nós, que possamos ter fôlego de vida alegre, feliz no Senhor. Chorar, vamos chorar, como Davi falou aqui, mas dura pouco, passa. O Senhor logo traz a alegria para a gente ir pela manhã. Que Deus abençoe a vida, os lares, os filhos, maridos, esposas de cada um, as nossas vidas pessoais. Que o Senhor possa colocar aqui dentro de nós alegria, contentamento de espírito e coração grato, porque coração que só reclama, murmura, não agrada a Deus. Que Deus abençoe a quarta-feira de cada um. Que Deus guie e tudo que nós formos fazer, façamos para a honra e glória desse santo nome, Senhor Jeová. Olá, bom dia. Que a paz do Senhor esteja no nosso coração. Estou passando aqui para deixar um salmo que tocou no meu coração, Salmo 30. E eu senti de compartilhar com vocês, tá? Que fala sobre ações de graças pela libertação da morte. Conta-se sobre Davi, né? Esse menino que era um pastor e se tornou rei. Mas diante dessa conquista dele, ele passou por muitos desafios, né? Davi foi um guerreiro espiritualmente, fisicamente, porque ele precisou ter toda uma estrutura antes de sentar na cadeira do rei. E quando ele sentou, ele mais errou do que acertou. Mas Davi reconhecia que tudo que ele fazia, todos os erros que ele cometia, ele pedia perdão ao Senhor. E ele reconhecia que o único que podia livrar, guardar e proteger ele era Deus. E ele trouxe esse salmo aqui, capítulo 30, que diz assim: Eu exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me sarastes. Como é lindo ver Davi exaltando a Deus pela proteção que o Senhor dava a ele. Davi era muito perseguido por inimigos. Muitos tentaram contra a vida de Davi, até mesmo seu filho. Ele foi perseguido também pelo seu filho. Davi era um homem que tinha muitos inimigos, porque Davi tinha uma promessa muito grande na vida dele. Deus tinha e tem promessas grandes para nós. Quando nós vemos os inimigos se levantar contra nossas vidas, o famoso, tá dando tudo errado, é porque a promessa que Deus tem para nós, quando entregamos a nossa vida a Ele, é muito grande. E como existe Deus lutando para a gente alcançar nosso objetivo, a nossa promessa, existe o inimigo também que luta para nós não podermos alcançar a promessa de Deus. E era assim contra a vida de Davi. O mal sabia, o rei temente a Deus, que ele seria. E aí a todo tempo o inimigo queria tirar a vida dele. Mas pela infinita misericórdia de Deus, ele aqui no capítulo 30 do verso 1 diz: Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livrastes e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Ele aqui está agradecendo ao Senhor, porque o Senhor não permitia o inimigo tocar na vida de Davi. E ali ele seguiu, e ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. Porque ele se arrependia dos seus erros e reconhecia que só existia Deus. E mais para frente, aqui diz que, no verso 5, porque não passo de um monte. A luta
Que possamos ter o coração assim, alegre, diante dos problemas, não parar. Pelo contrário, louvar e agradecer, porque o que Deus tem para nossas vidas não é pequeno. Quando confiamos e entregamos a nossa vida a Deus, não espera nada pequeno, porque o nosso Deus é muito grande. Tenha um coração grato. Agradeça a Deus até nas dificuldades, porque um coração que não murmura, Deus se alegra. E que nós sejamos hoje, nessa manhã, gratos ao Senhor. E que possamos salmodiar, que possamos nos alegrar, glorificar o nome de Deus. Não só hoje, mas para todo sempre. Ou seja, até que deixemos de respirar e Jesus volte, até vivermos nessa terra. Enquanto houver fôlego de vida em nós, que possamos ter fôlego de vida alegre, feliz no Senhor. Chorar, vamos chorar, como Davi falou aqui, mas dura pouco, passa. O Senhor logo traz a alegria para a gente pela manhã. Que Deus abençoe a vida, os lares, os filhos, maridos, esposas de cada um, as nossas vidas pessoais. Que o Senhor possa colocar aqui dentro de nós alegria, contentamento de espírito e coração grato, porque coração que só reclama, murmura, não agrada a Deus. Que Deus abençoe a quarta-feira de cada um. Que Deus guie e tudo que nós formos fazer, façamos para a honra e glória desse santo nome, Senhor Jeová.